Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Nota de Rodapé. Boa tarde, ouvintes da Rádio Antena Zero, chegando aqui para mais um Nota de Rodapé. Antes da gente falar aqui dos nossos convidados, hoje no plural, só lembrar vocês que lá no nosso Instagram tá rolando o sorteio do livro do professor Marcos Virgílio, Debaixo do Progresso, onde ele trata aí sobre os sambistas e urbanismo nas décadas de 50 e 60 em São Paulo. Ainda tá tendo sorteio, vão lá e não percam essa oportunidade. Hoje, para alegria do nosso diretor de gravação aqui, extremamente nerd geek, a gente está trazendo aqui dois pesquisadores que falam de quadrinhos, que falam de cinema e do universo Marvel. E você aí que não sabia que na faculdade a gente também faz coisa legal, é uma minoria das coisas que a gente faz, mas também a gente trabalha com fontes muito interessantes. Eu tô aqui com o Adriano Marangoni e o Bruno Andreotti, que são pesquisadores da área de História e Ciências Sociais e trabalham com esse universo aí dos quadrinhos. Então, agradecer bastante a presença de vocês dois. Muito obrigado aí pela presença, viu, gente? Obrigado, a gente que agradece a oportunidade. Agradece. Maravilha. Bom, então já pra gente começar, falar um pouco de vocês. Me falem aí, como é que foi esse início para descobrir aí os quadrinhos, o cinema como uma fonte em história? Talvez, pressuponho eu, que era um gosto que já vinha de antes da faculdade, e na faculdade descobriu-se que poderia se trabalhar com isso. Mas como é a trajetória de vocês? E também fala do Quadrineiros, que é o projeto de vocês. Tem canal no YouTube, no Instagram, podcast, no blog. Vão atrás, gente, deem uma olhada. E, por favor, como é que foi? Como é que é essa trajetória aí? Então, eu acho que começou mesmo primeiro como fã. Acho que nós dois já éramos fãs. Eu acho que a gente se conheceu na graduação, na faculdade de História. E a gente já desde, acho que do começo, né, nessa trajetória, já tem que fazer aquela seleção de projetos de pesquisa. Na PUC, né? Na PUC de São Paulo. E a gente já foi aprendendo aquela metodologia de análise de fonte, e de como você tem que buscar significados e sentidos naqueles objetos de estudo que normalmente passam batido. E aí a gente tem aqueles rituais para cumprir, de fazer TCC, de fazer uma série de coisas, e aí a indicação, acho que os nossos orientadores era sempre: pega alguma coisa para estudar que vocês já gostem, aquilo que chama a atenção de vocês, que vocês tenham familiaridade. Para mim começou assim. Então, eu demorei, na verdade, para entrar academicamente na questão dos quadrinhos, né? Eu sempre gostei, fui nerd desde que me reconheço por gente, já era nerd. Mas, na época, a gente não tinha exatamente trabalho de conclusão de curso quando a gente se graduou, mas tinha uma disciplina chamada pesquisa histórica, né? O que eu entreguei como trabalho na pesquisa histórica não tem nada a ver com quadrinhos, era sobre o Antonio Negri, que é um marxista italiano bem interessante. Então tinha a ver com isso. A iniciação científica também teve a ver com isso. No mestrado eu estudei os movimentos antiglobalização nas ciências sociais, mas assim, quadrinhos sempre foi uma paixão. Você comentou, a gente tem o Quadrinheiros, né, o blog, canal tal, faz, se não me engano, 7 ou 8 anos já, né? E o lema é diversão e rigor. Ou seja, a gente quer trazer as coisas, quer discutir assuntos nerd e tal, mas com um certo rigor que a gente aprendeu na academia, né? E aí só recentemente, né, que eu falei, não, puta, cara, assim, a gente, embora o mestrado e a graduação não tenha trabalhado quadrinhos, mas o ferramental que eu aprendi na história, nas ciências sociais de análise, me ajuda a entender quadrinhos, né? E é isso que a gente aposta, né, nos quadrinheiros. E aí esse ano eu falei, pô, cara, eu vou levar isso aí para academia, né? Vou fazer meu doutorado com isso. Aí voltei para história, que era a minha graduação, e estou fazendo sob orientação do professor Tota, né, que foi orientador do Adriano também. Antônio Pedro Tota, ele acho que é o mentor teórico quase de uma geração de gente que trabalha com temas que não são os tradicionais
eu acho que da historiografia. Normalmente eu acho que a turma trabalha muito com imprensa, vai trabalhar com jornal, documento em lata. Não, vamos trabalhar também com filmes, vamos trabalhar com quadrinhos, vamos trabalhar com música, com rádio. Tem uma história que é maravilhosa do Brodel, que ele, quando ele tá orientando o... Meu Deus, qual é aquele teórico que fala de cinema? Eu esqueci completamente o nome dele. É pior que ele é super conhecido. Tipo o pai dos estudos do cinema como fonte, assim. Ovílio? Hã? Ovílio. Não. E ele, quando ele fala pro Brodel eu tava pensando em estudar cinema, em desenvolver estudo sobre cinema, ele falou algo do tipo, primeiro você vai fazer o doutorado, depois você se diverte. Isso aí. E esse é um ponto da academia que eu queria conversar com vocês. Qual é o preconceito que existe nesse mundo que ele é intelectualizado, existe muito ego em jogo, a academia ela produz muito isso. Qual é o preconceito que existe para pessoas que sentam e querem usar fontes que não são fontes tradicionais da historiografia? Vocês passam um pouco por isso? Tem situações que vocês enfrentam um pouco em relação a isso? Olha, eu acho que isso tem enfraquecido ao longo dos anos, mas eu acho que ainda tem bastante. Eu faço uma análise muito particular, talvez nem tantas, mas eu acho que uma parte disso vem de uma herança da escola de Frankfurt, que vai ver em qualquer coisa da indústria cultural como alienação, como lixo, né, como um produto para fazer uma lavagem cerebral nas massas, né? Então a gente tem uma herança acadêmica que vai analisar quadrinhos e cinema por aí, né? Que ainda é forte em certo sentido, mas está se quebrando, né? Eu acho que tem um outro lado, que é assim, tudo bem, já tem uma herança, eu acho que uma carga teórica que impõe isso, mas ela tem uma contraparte humana mesmo, que eu acho que é característica da estrutura da academia brasileira, especialmente assim, nesse eixo São Paulo-Rio de Janeiro, que é uma manutenção, uma preservação de determinados hábitos de metodologia, hábitos de abordagem conceitual, que recusam um pouco trabalhar com esse tipo de objeto, no caso quadrinhos. Quando eu estava no comecinho do mestrado, minha expectativa de trabalhar no mestrado, que já foi assim, eu acho que no primeiro semestre já foi descartado. Eu ia buscar, acho que leituras gramscianas ou marxistas, que seja, na obra do Alan Moore. É assim, acho que ao fim do meu primeiro semestre já descartaram os meus interlocutores que fariam parte das minhas bancas, porque ninguém conhecia quem era o Alan Moore, ninguém conhecia o Watchmen ou o V de Vingança. O que é um absurdo, né? Cara, Isso que são os mais manjados, né? Sim, tipo, o Alan Moore é o Alan Moore, Exato. o Watchmen, o V de Vingança, assim. Frank Miller, ele fala, não, olha, o pessoal da sua banca, Adriano, veja, ninguém vai conhecer isso, você tem que mostrar o beabá. No final, eu acho que o resultado do meu mestrado, ele ficou muito aquém do que eu gostaria que fosse. Qual que foi o seu trabalho de mestrado? Eu trabalhei história em quadrinhos, como é que é? O herói como síntese da identidade norte-americana, porque aí eu fiz uma leitura de como o herói ele é um agente fora da lei, mas que age em benefício da lei, dentro de uma peroração junto aos teóricos da independência. Mas foi muito aquém do que eu gostaria. Eu queria ter trabalhado mais com uma leitura conceitual, teórica, dentro de uma determinada obra. Foi descartado. Assim, os meus orientadores, né, aquelas pessoas de banca, eles falaram, não dá, você precisa apresentar os quadrinhos pra gente, porque a gente não conhece. E eu acho que você ainda continua escutando isso. Porque assim, eu fiz o meu mestrado faz, sei lá, mais de 10 anos. No teu doutorado eu tenho a impressão que você ainda escuta certas críticas. O que é complicado em relação a esse ponto que você está falando, porque você não vê isso para outros tipos de fontes que também não são tão tradicionais. Quando você pega ofícios de não sei o que no século XVIII, que ninguém faz a menor ideia do que se trata, você não vê essa certa necessidade de didática, né? Exato. A gente quer sempre pressupor que essa fonte advinda desse mundo pop, que ela precisa de toda essa introdução. Porque, de certa forma, o acadêmico quer se colocar um pouco acima, né, desse universo, né? Acho que tem um aspecto mais consagrado de determinadas fontes, mas aí você precisa perguntar para aquele cara que está pegando uma fonte do século XVIII se ele escuta. Eu tenho, assim, eu infiro, né? Eu acho que ele também escuta das bancas dele, a gente não conhece nada desse tema. Você tem que... Então, mas também tem vamos lembrar que, assim, isso é uma coisa tradicionalmente já feita pelos historiadores, né? Exato. Né? E tem também aquela coisa, historiador
Não tô dizendo que eu acho isso, mas assim, tem aquela coisa, mas assim, historiador é quem vai entrar em arquivo. Entrou em arquivo, você não é historiador. Né? As tuas fontes estão em quadrinhos, você tá... Pô, eu baixei todo o Batman lá do Detective Comics 27 até hoje, tenho todas em HD. Fala, não vai entrar em arquivo, você é historiador? Sou. A sua pesquisa no doutorado trata sobre o quê, Bruno? Então, no doutorado eu estou estudando as relações entre super-heroísmo e fascismo, né? Especificamente pegando 2 personagens emblemáticos, né? Que é o Batman e o Superman, e eu quero fazer uma análise desses 80 anos que esses 2 personagens têm, né? O Superman fez o ano passado 80, o Batman está fazendo esse ano. Então, e vai também muito no que você falou da relação dessa coisa do herói, como que ele age fora da lei, porém para garantir que ela seja cumprida, né? Que você mostrou no seu mestrado, e isso tem certos desdobramentos, né? Porque é isso, o super-herói, ele não, a rigor, ele não tem direito de fazer aquilo que ele faz. Ele está sendo autoritário quando ele cumprindo as funções dele como super-herói. Esse autoritarismo tem um quê de fascismo? Sim, não? Como é que é essa relação? Pode ter? Essa hipótese o Alan Moore lançou, né? Ele insinuou isso, né? Tem uma entrevista que ele fala isso. Ele diz o seguinte, será que é por ele joga meio isso assim, será que é por acaso que a gente nunca se consumiu tanto super-herói e você tá tendo um avanço nas personalidades, na direita de modo geral, em certos movimentos que flertam com o fascismo? Será que isso é por acaso? Ele joga essa questão. Isso me despertou interesse. A gente tá com o Adriano Marangoni e o Bruno Andreotti, que eles já falaram aqui dos quadrinheiros. Pesquisem sobre os quadrinheiros. Vocês têm um blog, né? Tem tudo, tem blog, canal no YouTube, tem Instagram, acho que o canal é Os Quadrinheiros no YouTube. Tem o blog, a gente tem um podcast que vocês conseguem acessar do quadrinheiros.com ali, mas o que a gente mais alimenta é o blog mesmo. O blog está concentrando, acho que a gente começou mais com o blog, não, a gente começou com uma iniciativa de podcast. Isso, depois a gente foi migrando. Gravamos um podcast que ficou bem legal, só que nunca publicamos, nunca foi a hora. Ficou legal pra vocês. A gente adorou a experiência. E o pior é que assim, e o tema eram os Novos 52, que na época era um tema interessante. Hoje já acabou, né? Não, e tinha toda uma pegada. Não, vamos fazer ao estilo acadêmico, vamos defender uma tese, uma coisa assim. E aí a gente tentou fazer mais coisas. Os primeiros 15 minutos deu certo, né? Exato. Tava e depois você descobriu que era algo muito legal pra gente academizar. Não, então, tecnicamente é muito difícil fazer, né? Editar e tal. Então aí o projeto ficou parado. Aí de repente falou, cara, vamos fazer texto, que é mais rápido, mais do ponto de vista técnico pra gente pelo menos é mais simples, né? Você pega, senta, escreve e tal, e faz e consegue alimentar com uma certa frequência, sem precisar de edição, sem precisar de roteiro, etc. E aí a gente começou com o blog, é o que a gente mais alimenta, mais que eu falei. Eventualmente a gente consegue tempo, a gente gosta de gravar vídeo, gosta de gravar Mas em todas as redes sociais vocês estão presentes, né? Sim. Então procurem lá uma comunidade no Orkut, o flogão deles, que eu tenho certeza que tá bombando no momento desse. Mas vamos lá, vamos ao que interessa nesse assunto. A gente eu não sei como acaba sendo essa vertente de análise de vocês pros quadrinhos, mas creio eu que acaba sendo muito na questão da representação. Como acaba sendo muito cinema trabalhado também, acho que é o viés mais... acaba sendo um viés mais prático de se pensar, né? Recentemente eu dei um mini curso com um colega que falava sobre a representação de uma ideia de fascismo em África no cinema ocidental. E a gente discutiu muito essa questão de representação, lembra que a gente teve longas conversas, e eu acho que com os quadrinhos isso acaba se aplicando mais, né? Eu queria que vocês falassem bastante sobre essa questão de representação, como que vocês pensam nisso, qual é o viés metodológico para se ver o quadrinho e o filme de super-herói, um pouco mais nesse aspecto. Eu acho que a gente tem segmentos diferentes. Eu acho que não tem uma linha metodológica específica, clara, não que a gente tenha postulado de forma clara entre aqueles que produzem o blog. Eu acho que, eu não sei, pra mim, né, na hora de fazer a produção, eu acho que eu e o Bruno, mais ou menos, a gente segue mais ou menos nesse sentido. A gente trabalha com determinados itens, vamos supor, é o filme do Pantera Negra, é um lançamento novo de quadrinhos dos X-Men, qualquer coisa que seja, e a gente usa isso como quase um pretexto, é um trampolim para discutir questões mais amplas. São duas coisas, né? Igual, se você perguntar para mim, qual a sua linha metodológica no meu doutorado?
é a questão do imaginário, trabalho muito com o Gilbert Durand né, e toda essa linha. Agora, no blog é outra coisa, até porque aquele formato nos permite experimentar. Então a gente consegue ali fazer coisas que, obviamente, num texto acadêmico não poderia ou demandaria muito tempo. Então ali é um lugar muito de experimentação, né? É o que o Adriano comentou. Ali é um espaço que a gente tem para experimentar. Exato. E aí, tem de tudo lá. Eu acho que só para dar alguns exemplos, eu tenho um texto que fala sobre a relação do imaginário do Batman com o medo, né? Sobre o Durand tem 3 tipos de símbolos do medo que ele vê nas culturas humanas. E eu mostrei naquele texto como que aqueles 3 tipos de medo estão presentes no Batman, e é por isso que a gente consegue acreditar que o Batman, você poderia sentir medo dele, apesar de você olhar um homem vestido de morcego e achar ridículo, mas em algum nível você compra aquela ideia de que você pode ter medo do Batman. Esse é um exemplo. Um outro tem uma análise que foi recente agora no último 11 de setembro, que é o Capitão América e o 11 de setembro, feito uma análise sobre um quadrinho que é o New Deal esqueci o nome agora dos autores, mas é isso, assim, mostrando como que tá a representação do 11 de setembro naquele quadrinho de uma ferida ali que estava recente à época, o quadrinho é de 2002, e como que aquele quadrinho mostrava um trauma que a sociedade americana estava sentindo, né? São 2 textos diferentes, mas que o formato me permite experimentar nesse sentido. E no caso do seu mestrado? Então, eu acho que eu nunca consegui, pelo menos no espaço dos quadrinheiros, variar muito a temática. Eu sou americanista, né? Então, meu trabalho acadêmico é muito ligado à história dos Estados Unidos. Então, eu acabo trazendo muito essas reflexões que estão ligadas, assim, aquelas diretrizes conceituais identitárias da cultura norte-americana. Eu acabo buscando, eu fico atento a essas coisas, como elas se expressam nos quadrinhos. A gente produziu um post, sei lá que ano que foi, que era o espírito das leis no Guerra Civil. Uhum. Isso foi antes do filme sair, mas depois dos quadrinhos, né? O quadrinho de 2006 até 2007. E assim, era uma reflexão que já faz parte, já está presente, por exemplo, nos artigos federalistas, né, do Alexander Hamilton, do John Adams nos Estados Unidos, mas que eu trouxe usando um quadrinho como, sei lá, um exemplo para a gente fazer a reflexão. A gente aposta muito nisso, assim, nessas camadas de leitura, né? Então, assim, você pode ver ali só 2 super seres, sabe? Só o Capitão América e o Homem de Ferro se batendo. Você pode, mas assim, a gente tenta mostrar essas outras camadas. Pode ver ali um debate entre segurança e liberdade, que estava em voga e ainda está muito no mundo de hoje, a partir do 11 de setembro. Você pode ver a questão do espírito das leis na Guerra Civil. Mas entra também como metodologia a questão imagética, a descrição imagética, não naquele panorama do Panofsky, né? Mas aquela ideia de você pensar a imagem e não apenas o diálogo em si. Não, sem dúvida, isso é fundamental para entender quadrinhos. Né? Inclusive, esse é um dos problemas de algumas análises, né? Talvez até de historiadores, porque o historiador tem essa coisa de presta muita atenção no que está sendo dito, nos diálogos ali dos quadrinhos ao texto, e não repara na imagem, né? Que muitas vezes nega o texto, e HQ é essa interação, né? Não tem como você pensar quadrinhos sem levar em conta a questão da imagem. Pois é muito difícil, eu acho que num ambiente acadêmico você conseguir transpor a barreira do texto, né? O acadêmico de novo, os nossos interlocutores acadêmicos, normalmente eles só trabalham com fonte textual. Então você acaba privilegiando muito na produção acadêmica só texto. É isso que a gente está falando. Eu acho que os quadrinheiros é um espaço para a gente fazer da forma que a gente gostaria na academia e não consegue. Uhum. Né? Os quadrinheiros eles dão essa liberdade e permite a gente, eu acho que, ter mais mobilidade de abordagem de temas e da forma que a gente é capaz de analisar. Que na academia ela estrangula, ela sufoca. Sim. Porém, é aquela coisa, é diversão e rigor. Então, as ferramentas conceituais que a gente aprende na academia, com estudo sistemático, organizado de autores, de fontes, de como se abordar metodologicamente essas coisas, é o que enriquece a análise. Eu acho que esse porque senão ia virar aquelas coisas assim, quem que é mais forte, se é o Superman ou o Goku, esse tipo de coisa. Não que a gente não se vale algumas vezes, porque é divertido também. Sim, é divertido. E claramente é o Goku.
Não sei quão relevante a gente trazer, mas claramente é o Goku. Mas assim, tem um diálogo da pesquisa de vocês interessante que eu vi. O Bruno tá trabalhando com umas questões ligadas à representação do fascismo, e você foi muito mais uma ideia de imperialismo, né? É muito interessante como teve uma concentração dessa produção cinematográfica blockbuster nos Estados Unidos, e como até filmes que, quando você não está tratando numa realidade contemporânea, acaba conversando com isso, né? Como, por exemplo, os 300. Tanto no quadrinho quanto no filme. Que por mais que as pessoas acabam tendo aquela imagem da Guerra das Termópilas, mas tem um quê de que o filme às vezes conversa muito mais com o que acontece contemporâneo, a sua produção, do que de fato ao objeto que ele está retratando. De você pensar que os 300 pode ser muito uma representação do que você pensa do conflito dos Estados Unidos e Iraque, sendo que até o território de onde era o Império Persa é hoje o Iraque, né? E eu não sei como vocês fazem esse diálogo do que é representado e para o que acontece na política contemporânea à época da produção do filme. Que entra que a gente estava conversando no intervalo de que de entrar em questões da política do Trump em filmes dos Vingadores, mesmo às vezes tendo um gap temporal. Como isso funciona na pesquisa de vocês? Como é que vocês veem essa questão? O exemplo do 300 eu acho que era muito claro quando tem determinadas falas, né? O Leônidas, ele fala, não, como é que é? Ser um espartano significa não se dobrar à vontade exterior, alguma coisa assim. No fim tinha um discurso tipicamente, assim, caracteristicamente americano. Eu não lembro exatamente a citação, porque foi um pouquinho de tempo que eu tinha feito. Nos filmes atuais, eu acho que é mais estridente um posicionamento, pelo menos do ponto de vista de roteiro, de narrativa. E o posicionamento da Marvel que ela está apresentando, ela está dialogando imediatamente com o governo Trump, com a administração do Trump. Você pode entender de dois jeitos. Vamos pegar um exemplo mais próximo, né? Pega o Pantera Negra. Você pode ver o filme como, assim, não, Wakanda é Wakanda, o T'Challa é o T'Challa, e é isso. Mas você também pode ver aquilo seria uma alegoria que mostra a questão do isolacionismo dos Estados Unidos frente a uma postura mais globalista, né? Você pode ver isso. Você pode entender aquilo como uma alegoria ou não. A parte nossa, eu acho, como historiadores, acho que mais essa parte é trazer pro real, pro concreto. Lembrando que, como você falou, assim, quando você, mesmo que eu faça hoje um filme retratando a Idade Média, ou um episódio concreto da Idade Média, ele não é um documento, por melhor que seja a pesquisa feita, ele não é um documento, ele não retrata a Idade Média, ele vai retratar hoje, ele é um documento histórico para se entender o século XXI, 2019, e não a Idade Média ou qualquer contexto que se propõe a retratar. Então acho que isso é o ponto básico. Você vê o que tem de concreto e a fonte é sempre produzida no momento em que ela... do contexto. É como a nossa, né, acho que muito o trabalho de historiador assim, é ver o texto no contexto e o contexto no texto, né? Obviamente, o texto não necessariamente escrito, né? Pode ser, tem vários tipos de texto. E com quem ele está dialogando. E falando dessa questão do fascismo presente, o quão simbólico é o último número dos X-Men colocar o Brasil como o inimigo da nação mutante? Aliás, essa fase do X-Men é a melhor coisa que já fizeram com os X-Men desde o Claremont. Com certeza, o Hickman tá... mas você vê que assim, Krakoa, que é a nação que eles estão construindo mutante nesse quadrinho, cara, tá resvalando por uma coisa... Só dar um pouco de contexto pra quem tá ouvindo. A ideia é que eles estão fundando uma nação mutante. Isso, eles estão fundando uma nação mutante. O Xavier tá aliado ao Magneto. Não, vou dar vários spoilers, né? Mas essa Magneto... spoilers gerais, mas assim... tá aliado com o Magneto, não só o Magneto, a vários vilões clássicos. Todos os mutantes, sem exceção. Sem exceção. A Krakoa agora acolhe todos os mutantes com uma projeção de sobrevivência e superioridade dos mutantes há 1000 anos no futuro. E pelo menos pra mim, eu tô fazendo essa leitura, assim, tá dando indicações muito claras que vai resvalar pra algo bem fascista ali. Sim. Porque, inclusive, o Xavier com aquela... como se fosse o cérebro, como se fosse uma máscara, né? Tá muito... Você não leu a última, né? Li. Então.
Mas o diálogo é claro, assim. Acho que uma questão de representação, por exemplo, de não é à toa aleatório escolher o Brasil como um inimigo que não reconhece a nação mutante. Não, acho que... Uma coisa que a gente precisava perguntar pro Hickman, né? Eu tava com vontade de mandar algum Twitter, alguma coisa pra ele, pra falar... Cara, você teve uma intenção mesmo, assim? Você tá falando de alguma coisa que você ouviu dizer? Você tá se referindo à nossa política externa? Então, e é interessante que na lista, agora eu não vou lembrar de todos, mas ele dá os motivos do não alinhamento, né? Porque qual que é a história também? O Xavier, ele com Cracola, ele consegue sintetizar uma série de drogas medicinais interessantes. Ele diz assim, olha, as nações que nos reconhecerem como nação, nós vamos dar esses medicamentos de graça e à vontade para vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é reconhecer a soberania da nação mutante. E algumas nações se negam a fazer isso. E aí ele dá as razões, né? Eu lembro que a do Brasil era uma razão... Eles estão 3 razões. Política, ideológica, que aí tem lá a lista. Eu lembro que a do Brasil é questão política. E o Wakanda diz que ele não precisa, né? Mas é isso. Então, assim, eu queria também entender assim... O que ele está entendendo como político, o que ele está entendendo como ideológico para dar essas razões. Mas certamente ele, né, eu sabe... só preciso de uma aspa dele falando sim. Até lá você vai ficar muito cético em relação a isso. Nós como historiadores, a gente precisa dessa coisa de encontrar o documento que afirma com clareza. Essa tara que existe da gente em documento é coisa bizarra mesmo, né? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é... Quando vocês pensaram em estudar quadrinhos, quando vocês chegaram, eu quero fazer uma pesquisa sobre isso, quero fazer um mestrado, um doutorado sobre isso, uma perspectiva histórica. Vocês refletiram acerca sobre quem estava fazendo isso na época? Vocês tiveram referências de pesquisadores trabalhando com quadrinhos e filmes como fonte? Ou dá pra se dizer que vocês gostam de pensar num certo pioneirismo nisso? É muito arriscado, né, a gente querer ser pioneiro de algo. Eu não quero ser leviano nessa hora, né? É que a gente sempre tem aquela pretensão de ser inovador. Pelo menos esse ímpeto você tem que ter. Se você achar também que você está fazendo uma coisa que já foi feita, você não faz, né? Então, assim, você tem que acreditar um pouco nisso. Mas de maneira nenhuma a gente é pioneiro. Nessas pesquisas, o que acontece é que assim, se você olhar para a produção que estuda quadrinhos no Brasil, tem muito mais coisas na comunicação do que propriamente na história, mas existe o pessoal da história mesmo que vai pegar o quadrinho como fonte, vai fazer essas leituras, mas não é o grosso da produção. Você encontra muito mais dessas coisas, até para coisas assim... DC, Marvel e tal, tem muito na comunicação. Na história existe, mas é pouco. Na comunicação, no cinema existe muita pesquisa ativa, mas na história também era mais escasso. Eu lembro quando eu estava começando, eu lembro que na PUC, eu fazia aquele levantamento que já tinha de tese, praticamente não tinha ligado a quadrinho na história, tinha também na comunicação, mas estava sendo muito reconhecido, estava uma grande projeção dos trabalhos do Gonçalo Júnior, que ele é do jornalismo, mas ele estava fazendo um trabalho que eu reconheço como sendo historiador. Que ele montou uma narrativa de como é que foi a publicação dos quadrinhos americanos no Brasil. Mas tinha muito pouco. Daí quando a gente tenta colocar alguma coisa dentro da história, não, tem que voltar para os documentos de lá. Não, é bom lembrar também que acho que o que a gente está entendendo como história aqui é o campo acadêmico das histórias, né? Então, assim, lógico que tem outras pessoas, jornalistas, tal, que vão tentar fazer uma reconstituição histórica, mas não se usam propriamente das metodologias, sei lá, do ferramental historiográfico, digamos assim. Mas ele vai tentar, como o Gonçalo Júnior que você citou, vai tentar fazer uma reconstituição ali, mas ele não é historiador, né? Então ele não tem algumas... Assim, numa breve pesquisa eu tive muita dificuldade de encontrar material, artigos, publicação de livros, então eu estou parando pensando isso. Na época do estágio, que era necessário para licenciatura na faculdade, eu lembro que eu e meu grupo nós preparamos algumas aulas sobre Guerra Fria usando Watchmen. E a gente teve uma dificuldade tremenda de encontrar estudo acadêmico parando sobre isso. Eu imagino para vocês como pesquisadores isso é pior ainda. Em português não tem muito mesmo, mas em inglês é assustador o que você encontra, assim, assustador mesmo no volume de produção. Mais manjar, Watchmen, o Cavaleiro das Trevas, tal, tem aqueles muito. Divisores de águas, assim, a historiografia americana, ela é rica demais e é difícil você dar conta e reconhecer o que vai te ajudar efetivamente. Porque já virou tipo
ponto comum, assim, que todo mundo E vai por lá que no associar. Brasil tem dificuldade desse tipo de fonte se popularizar entre os historiadores? Olha, não conseguiria te, assim, como eu falei, eu já comentei aquela, talvez seja... Aproveita que agora é hora de falar mal de alguém, assim, se vocês quiserem. Acho que é um pouco isso também. Acho que as pessoas têm vergonha um pouco, né, de falar, agora menos, mas assim, pô, eu estudo quadro. Porque assim, se eu chegar pra vocês e falar assim, olha, o que você estuda? Eu estudo Dostoiévski, eu estudo Hegel. Ninguém vai me questionar por que eu estudo Dostoiévski ou Hegel. Mas você fala, o que você estuda? Superman? O que você estuda, né? Por que você estuda o Superman? Eu acho que Hegel e Clark Kent estão no nível de reflexão. Dividem a estante. Pô, a minha prateleira é assim, Grant Morrison, Nietzsche, Isso aí. Tom King, Foucault e vamos, né? Pois é. Eu acho que é assim, é que eu tô um pouquinho fora, do circuito acadêmico. Eu não sei mais como é que tá tanto produção É relativa uma a maravilha, né, cara? quadrinhos. Ventila Nossa, muito. é maravilhoso ficar fora da academia um tempo, né? Ó, se eu posso dar uma sugestão, é sempre assim, olha, você evita fazer aquela sequência maluca assim, graduação, licenciatura, mestrado, doutorado, numa paulada só. Dá um tempo entre um e outro. É importante esse tempinho. Mas Vai ler os quadrinhos, só preocupado com a história mesmo. Assim. Isso, cara, eu acho importante dar essa ventilada, porque assim, acho que a academia, ela exige, muito por conta dos orientadores, que ele estimule o orientando a acreditar que ele tem que manter aquela produtividade. Gente, tem uma contrapartida. Os orientadores, eles precisam de orientandos. Eles precisam ter essa alimentação, tem esse ciclo de Bruno, produção. pode discordar dele. não, eu só ia comentar assim, que não pode demorar muito tempo, que eu demorei 10 anos, cara. Entre o fim do meu mestrado e o doutorado foram 10 anos. Mas a qualidade do teu trabalho está muito melhor por causa desse tempo. Do ponto de vista da construção, e eu venho acompanhando a tua pesquisa, eu acho que você teve uma série de ganhos fazendo uma interlocução fora da academia que te fortalecem mais na tua crítica ou dentro da tua análise. Bom, então vocês podem entrar em contato, o que o Adriano está fazendo trabalho de coach acadêmico. Para quem precisar dessa consultoria aí, é só mandar uma mensagem aí pra gente. A gente vai falar um pouco assim de um ambiente um pouco mais político, mas eu não queria sair dos quadrinhos totalmente. Então eu queria fazer uma pergunta que de acadêmica não tem nada, mas eu acho muito enriquecedora. Se o Bolsonaro fosse um personagem dos quadrinhos, quem ele seria? Pô, difícil, hein? É difícil, sim. Pense Bom, no que tem mais de reacionário aí. Cara, bom, certamente seria um vilão, não tenho a menor dúvida disso. Eu nem cogitei o contrário. Cara, não saberia te responder que poderia um vilão. Tinha uma história do Rick Veitch, eu nunca sei direito como é que é a pronúncia certinha, que ele satirizava determinados modelos de personagens que tinham na DC. Eu vejo o Bolsonaro falando, ele me lembra muito aqueles personagens, era uma espécie de um juiz que planava dentro de uma cruz. O personagem era um defensor da Ku Klux Klan, uma coisa assim. É alguma coisa nesse sentido, assim. Eu só consigo imaginar como uma sátira, assim, o mundo invertido. Então, eu não sei, sinceramente eu tenho dúvida de apontar quem o Bolsonaro seria, mas, cara, talvez, eu tenho alguns personagens que seriam com certeza eleitores do Bolsonaro. Por exemplo, Essa é uma outra discussão maravilhosa. por exemplo, o Juiz Dredd votaria no Bolsonaro, o Justiceiro votaria no Bolsonaro. Né? E Então, não até- dos quadrinhos, mas do filme tosco que foi feito pelo Sylvester qualquer Stallone. encarnação do Juiz Dredd, Exatamente. também qualquer encarnação do Justiceiro também, né? Tem, acho que é isso. Eu nunca, sinceramente não, mas eleitores entre os super-heróis contaria com alguns. E é uma questão, então, vindo mais pro ambiente acadêmico, né? O Bolsonaro claramente tem aí uma política muito clara, né, de ataque à ciência, que não é dada à toa, né? Tem assim, até parece que um misto de rancor, né, pelas pessoas da academia. Vocês como pesquisadores, como vocês veem, você que o historiador olha para o passado, vamos fazer um exercício de olhar para o futuro. Como é que vocês estão vendo o futuro da pesquisa a curto prazo, com esse corte de bolsas e o que deve estar vindo por aí? Enfim. Bom, evidentemente o corte das bolsas vai estrangular a pesquisa acadêmica no Brasil, não tem a menor dúvida disso, vai inviabilizar, né? É muito complicado, é um ambiente de insegurança mesmo que a gente vive, né? Por quem depende de bolsa, eu dependo,
né? Então, Você é financiado pela pessoa? Pela CAPES. Pela CAPES. Minha bolsa é CAPES. Então, assim, existe sim né, um receio de como vai ser o ano que vem, se isso vai se concretizar ou não, se vai se cortar ou não. Né? Porque isso também é uma característica, né? A gente nunca sabe ao certo o que vai acontecer. Porque são tantas idas e vindas, né? Que isso também é uma estratégia, né? De crescer em segurança. Você nunca sabe, vai cortar? Não. Sim, não, nunca se sabe, sempre vai ser revisto. Fazer contingenciamento. Não é corte, é contingenciamento. Então, assim, sempre tem um porém. Maluco. Que é uma estratégia também, né? Então, isso é preocupante, sem dúvida. Mas eu acho que, assim, a única saída que a gente teria que ver é divulgar essa pesquisa, certo? Então, assim, a sociedade tem que enxergar os resultados da pesquisa acadêmica para também, quando esse tipo de coisa, né, porque aconteceu esses cortes e tal, e a gente não tá vendo, a gente vê uma mobilização da academia, mas a gente não vê uma adesão maciça da sociedade contra esse corte, ou seja, de alguma maneira, né, a gente não tá se mostrando relevante, e tem que se mostrar, a partir como? Divulgando pesquisa, né, fazendo programas como esse, quadrinheiros e etc, para assim, olha, a academia tem sim um diálogo com a sociedade, enfatizar esse diálogo, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Eu acho que tem um problema que já é endêmico dentro da academia, que é essa dificuldade de se comunicar com tudo que está fora dela. Eu acho que por uma questão de notabilização profissional, a academia ela meio que se divorciou um pouco de se permitir dar contato com o mundo de fora dela. E ela tem que se reaprender a se aproximar. Eu acho que é isso que o Bruno está falando. É um exercício que a gente vem fazendo continuamente. Mas que eu acho que exige mais esforço, exige mais humildade, mas eu acho que tem um outro aspecto aí que também o acadêmico tradicional, ou um acadêmico que vem se constituindo dentro da nossa estrutura de formação, ele tem que parar de agir como um agente de cartório, né? Um cara que fica atento à pontuação e produção, mas que uma produção intelectual que ela é risível, que ela não vai acrescentar nada. Ela é essencialmente uma repetição de determinadas teclas, mas que se você fizer um alinhamento, se você fizer uma comparação, você vai ver que não tem lá grandes avanços, não tem uma grande expansão, e mais ainda ela serve muito mais para exilar o leitor do que aproximá-lo. Eu acho que o acadêmico ele precisa aprender a reconhecer a relevância do trabalho dele, porque eu tenho reconhecido que assim, a sociedade brasileira, de modo geral, eu acho que ela é muito vulnerável à paranoia. Eu acho que a gente é muito suscetível, a gente, de modo geral, né, tem que me colocar nesse espaço também, que não é por acaso você reconhecer tanta gente que começa a acreditar que a Terra é plana, sabe? É uma falta de sei lá, acho que de um esforço intelectual de mostrar com clareza para a população de modo geral, não, cara, não é plana, diabo. Sabe? E a gente é muito vulnerável, de modo geral, a acreditar em determinadas ideias conspiratórias. A gente tem que parar de acreditar em conspiração e buscar evidência, e buscar ler, e buscar entender, buscar compreender. Não, sem dúvida, porque o mito da conspiração ele é muito sedutor, né? De todos os lados, assim. Então, esse discurso, olha, tem uma verdade que todo mundo escondeu até agora de você, mas eu vou te contar. E você que adere a essa verdade que eu tô contando, você é especial também. Porque você viu, né? Então, assim, isso é muito sedutor. E você cria uma comunidade que é razoavelmente sólida. Vocês chegaram a assistir aquele documentário da Terra é Plana? Tá no Netflix? Desculpa, não. Não, mas não é que questão, não é um documento que defende a teoria da Terra plana, mas mostra os terraplanistas. Eles tentam conversar com os terraplanistas e tem uma coisa muito em comum entre todos eles, de que são pessoas que claramente foram rejeitadas pela ciência e são pessoas que têm características em comum, como o famoso americano que vive no porão dos pais aos 45 anos e que praticamente teve uma rejeição na vida profissional, na vida científica, na vida acadêmica, mas que nesse mundo da Terra plana eles encontram uma comunidade em que eles são aceitos e que alguns deles viram estrelas até. E tipo, que é um ponto, assim, onde talvez a academia, o mundo científico da pesquisa não está conseguindo chegar, há outros mundos que chegam neles e compram muito bem essa ideia. E, enfim, faz eles se sentirem especiais em relação a isso, né?
nesse ponto que você tocou, também tem uma questão, né, do ressentimento, né? Que é assim, é um mundo que me rejeitou, mas eu também rejeito esse mundo que me rejeitou. E aí quando você também encontra uma comunidade de pessoas assim, isso tem uma força, né? Que a gente tá vendo a força disso agora. Eu acho que a gente isso não é, eu acho que exclusivo de um lado só do espectro ideológico, digamos. Não é só. Você tem teoria conspiratória à esquerda e à direita. Exato. É isso que eu estou querendo dizer. A gente é vulnerável aos dois lados. Eu acho que não é por acaso que um clima de polarização ele se propaga tanto assim no Brasil. É dos dois campos. Mas eu acho que também isso é uma característica do nosso tempo. Ela favorece muito determinados comportamentos, assim, um enclausuramento autoimposto que favorece você legitimar determinados preconceitos. E é difícil você sair dessa casca. Eu acho que é muito... exige um grau de exposição e de humildade você expor tuas fragilidades para aprender. Isso é custoso. Já era custoso antes. Agora, ainda mais com tanta polarização, com tanta hostilidade, a turma tende a recrudescer mais ainda. Você se expor nunca é fácil. A gente vê isso assim, a gente recebe alguns comentários não muito elogiosos nos quadrinhos também. Cara, e é complicado também você lidar com a agressividade das pessoas na internet, né? O que o anonimato da internet faz? A gente lida com isso cotidianamente. E não é todo mundo que tem estômago pra... Eu ainda vou conseguir uma úlcera, com certeza, porque é difícil. E mesmo se tratando de coisas óbvias. Trabalho num canal, chama História Bar e Lanches. E a gente fez um vídeo pra explicar o óbvio. Um vídeo que eu fiz muito emputecido, que era explicar por que o nazismo é de direita, baseado em fontes. E eu lembro quando os meninos das redes sociais recortaram um pedaço do vídeo e colocaram no Facebook e impulsionaram. Mas lá no público target, eles colocaram o pessoal bolsominion, tipo, um pessoal assim. E os comentários que vêm contra, assim, são bizonhos. Porque você percebe que as pessoas preferem assistir um Nando Moura da vida e copiar os argumentos do que, de fato, ir aos estudos e entender o viés político do nazismo, por exemplo. Porque, assim, você adere ao argumento por uma questão... Você não está demonstrando nada assim. Você tem afinidade com aquilo, você adere. Você não está procurando uma demonstração, você não está procurando uma fundamentação. Se aquilo encontrar eco com aquilo que você já pensa, então você adere. Você não tem um trabalho de desconstrução, porque um pouco da academia também é isso, é desconstruir o senso comum que tem que ser desconstruído, né? Você tem que avançar. Mas não, tem uma galera que é o contrário, assim, se aquilo vai de encontro com o que eu já penso, eu vou. O cara não se dá o trabalho de rever ou de repensar, né? Se dá o trabalho de efetivamente estudar aquelas coisas, você se submeter mesmo àquilo que estão te criticando e tal. Talvez tenha razão, você precisa se dar o trabalho, você precisa se esforçar para enxergar essas coisas. Ela fala, não sei se você lembra daquele filme Retroceder Nunca, Render-se Jamais, que o cara é treinado pelo espírito do Bruce Lee, que ele tá treinando, cara, ele mostra um copo cheio, né, ele joga o copo fora, né, esvazia o copo para depois encher de novo. É isso, essa pessoa não quer abandonar aquilo que já tem, né? É difícil isso. E a gente tá tendo muita dificuldade, né, de conseguir conversar. Mas você pensa até pelo próprio ministro da Educação, que você fala essa coisa do rancoroso, que ele mesmo não tem uma carreira acadêmica muito louvável, né? Ele é um cara que terminou no mestrado, entrou como professor na Unifesp de Ciências Sociais, não tem publicações relevantes. O meu irmão faz Ciências Contábeis na USP e ele fala que agora lá eles criaram o prêmio Weintraub para os alunos que têm mais DP, porque ele tem um histórico de ter inúmeras DP, assim. É um cara brigado com a academia que hoje administra a academia, né? Então, isso que é complicadíssimo, né, cara? Que é um retorno dos ressentidos mesmo, não tem como... Pois é, eu tenho a impressão que muitos dos caras que são infames ou notáveis do ponto de vista assim, não, é aquele cara que é o líder de determinado movimento, que ele gera uma movimentação. Normalmente ele é medíocre. Mas eu acho que é assim, a gente tem muita dificuldade também, eu acho, de desfazer essa reputação que a gente projeta na titulação, nos altos cargos. É difícil você se reconhecer como um membro de uma comunidade, um membro de uma sociedade e que você não é especialmente notável por causa de um determinado título.
é isso que é uma coisa que eu estou tentando entender também e colocar em termos adequados, que eu estou tentando enxergar. Eu acho que o Brasil, é uma crítica do Roberto da Mata, né? Ele fala, o Brasil ele é aprisionado pelos medalhões. Então, se você não tem um determinado medalhão, se você não é filho de alguém, ou se você não tem um determinado título, você é gentinha. E é difícil você sair desse casulinho de compreensão e de interrelacionamento que acontece muito no Brasil. E eu acho que o Roberto Mata ele identificou com clareza. Ele falou, não, olha, uma das coisas mais habituais que existe no jargão brasileiro é falar, você sabe com quem você está falando? E se você vai para fora do Brasil, e ele compara muito com os Estados Unidos, ele fala, não, o americano, quando ele está tentando brigar, alguma coisa assim, ele não está falando, você sabe quem você está falando, ele fala, quem você pensa que é. Quer dizer, você traz o cara lá de cima para baixo, você não é mais do que eu. Isso é interessante, eu acho que a gente tem determinados modelos mentais de relação que ainda a gente tem dificuldade de superar, especialmente na hora que a gente leva uma rasgada, na hora que a gente é xingado online, na hora que a gente leva uma fechada no trânsito, você regride, você volta para aquele estado brutal, animal. E eu acho que acabou o homem cordial, né? Pois é. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer bastante a presença tanto do Adriano Marignoni quanto o Bruno Andreotti. Muito obrigado, viu, gente, pela presença de vocês aqui. Foi muito enriquecedora. Procurem aí nas redes sociais os quadrinheiros, ok? Tanto no blog, quanto o podcast, quanto o YouTube. O podcast você está no... Ele tem uma abinha ali se você entrar no quadrinheiros.com, tem uma abinha ali no podcast, dá pra ouvir por ali, ou também no canal do YouTube também você consegue acessar, porque a gente disponibilizou no YouTube também. Bom, então, segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais um programa, mais um Nota de Rodapé. Não deixe de nos seguir no Instagram, a gente tá com sorteio de livro lá, dos convidados que vêm aqui. Se interem por lá, fiquem por dentro. E se você quer assistir esse programa, essa semana ainda tá saindo vídeo lá no canal História Barilanches. É só vocês conferirem lá. Até segunda que vem, fiquem aí com a programação da Rádio Antena Zero.